Pessoal, como vocês sabem, durante a tentativa de obtenção do retorno da circulação espontânea, a equipe assistencial deve dividir as tarefas para multiplicar as chances de obtenção de um resultado favorável para o nosso paciente que está parado. Para uma dinâmica eficaz em uma equipe multidisciplinar de alto desempenho, podemos enumerar 3 elementos principais. As funções são bem estabelecidas, o que a gente comunica e como a gente se comunica. Vamos ver esses elementos aqui agora detalhadamente. Iniciando pelas funções. Como é a divisão dessas funções e quais são elas? Pois bem, o líder da equipe é quem vai organizar o grupo e atribuir funções aos membros. Ele vai tomar as decisões de tratamento e oferecer feedback para a equipe e assumir responsabilidade por funções não atribuídas. Ele deve ser exemplo de comportamento em equipe, facilitar o entendimento de comandos e ações e ainda deve se concentrar no tratamento abrangente do paciente. Então, gente, de uma maneira geral, é o líder quem vai organizar os esforços de cada membro para que o somatório das forças e de ações seja positivo para o paciente. Ele vai ser responsável por garantir que tudo seja feito da maneira certa e no tempo correto, de modo que enquanto cada membro da equipe esteja focado na sua realização de suas tarefas individuais, o líder está focado no atendimento geral do paciente, no atendimento como um todo. Já os membros da equipe devem ser habilidosos na execução de ações autorizadas ou solicitadas pelo líder, e é importante ter clareza nas atribuições de função, e é sempre importante também estar preparado para cumprir essas atribuições. Por isso, todos os membros devem praticar bem as habilidades de ressuscitação, conhecer o algoritmo de atendimento e, claro, buscar o êxito dos procedimentos. Vamos relembrar agora algumas responsabilidades e atribuições de outros membros da equipe. O compressor é responsável por avaliar o paciente a fim de reconhecer uma possível PCR. Ele deve executar 5 ciclos de compressões torácicas e alternar entre essa posição e o manuseio do desfibrilador ou do DEA a cada 2 minutos, que equivalem mais ou menos a 5 ciclos. Ok? É claro, se ele se cansar antes, ele tem que trocar antes a posição. Já um membro da equipe responsável pelo desfibrilador deve buscar o aparelho e operar o aparelho durante o atendimento, além de alternar com o compressor a cada 5 ciclos, igual eu acabei de falar. O membro responsável pelas vias aéreas deve abri-las, administrar as ventilações com a bolsa, válvula, máscara e inserir equipamentos acessórios de via aérea, se necessário. O instrutor de RCP é uma função nova sugerida pela ARRA. Essa pessoa deve ficar monitorando a qualidade das compressões realizadas por outro membro da equipe, estimulando e dando feedbacks para que as compressões sejam realmente eficazes. Esses 3 primeiros membros que eu acabei de falar aqui, que são o compressor, a pessoa que está no desfibrilador e a que está nas vias aéreas, compõem o chamado triângulo da ressuscitação. Nenhum deles deixa o triângulo a não ser para uma proteção própria ou da equipe. Ainda podemos ter um membro da equipe responsável pela administração de medicamentos, devendo iniciar o acesso intravenoso ou intraósseo e administrar os medicamentos quando solicitado. Por último, a equipe ainda pode ser composta por um cronometrista, responsável por anotar o horário em que foram administradas medicações e em que foram feitas outras intervenções, e ainda comunica quando deverão ser feitas as próximas. Além disso, ele deve anotar a frequência e duração das interrupções das compressões e informar ao líder e ao restante do time essas atualizações. Com o objetivo de melhorar o atendimento, o líder, como já falamos por aqui, deve estabelecer claramente as funções de cada membro da equipe em um momento anterior ao atendimento da PCR. Por isso, é necessário que cada membro saiba reconhecer seus próprios limites e deixar o líder ciente deles, para que as mudanças necessárias sejam feitas antes mesmo de iniciar o atendimento. Mas o que é que eu quero dizer quando eu falo em reconhecer os meus limites? Significa reconhecer inseguranças em funções que podem estar além de suas habilidades. Além disso, durante o atendimento a uma PCR, não é o momento de testarmos novas habilidades ou novas técnicas. Se encontramos dificuldades ou inseguranças durante o atendimento, devemos pedir ajuda o quanto antes. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de zelo para garantir o melhor resultado ao paciente. Durante a tentativa de ressuscitação, pode ocorrer de o líder precisar intervir em alguma situação para melhorar o atendimento. Para isso, devemos sempre buscar uma intervenção construtiva, de modo que não sejamos grosseiros,
mas que consigamos aprimorar o atendimento para um completo sucesso. Além disso, é muito importante criar um ambiente de compartilhamento de informações, sempre buscando o melhor para o paciente. O líder exerce um papel central durante o atendimento a uma PCR, mas isso não significa que ele sabe tudo e que os membros da equipe devem apenas obedecê-lo cegamente, mas sim que diferentes técnicas e conhecimentos podem ser propostos de modo a buscar o sucesso terapêutico. O líder também fica incumbido de fornecer resumos e atualizações sobre o caso aos membros da equipe, para que todos estejam cientes e envolvidos da condução clínica. Para minimizar os erros, a comunicação da equipe deve ser feita preferencialmente em circuito de alça fechada. Mas o que isso quer dizer? Gente, isso significa que quando o líder for passar alguma atribuição a um membro, ela deve ser feita em 3 etapas. Primeiro, o líder transmite uma mensagem a um membro da equipe. Depois, o membro que recebeu a função deve confirmar que ouviu e entendeu a mensagem do líder. E por último, o líder aguarda a confirmação verbal da execução da tarefa pelo membro antes de lhe atribuir uma outra tarefa. Beleza? Lembrando que para que a comunicação ajude na condução de um atendimento, é preciso que sempre mantenhamos um tom de voz firme, mas sem gritar e sem exaltar, demonstrando respeito mútuo a todos os membros da equipe, reconhecendo as tarefas executadas corretamente e os êxitos da equipe.